Bem, eu tenho muito orgulho e fico até emocionada também da gente abrir aqui hoje o nosso grupo de pesquisa, né, o primeiro grupo de pesquisa do IDP focado na área da comunicação, né? A gente está aqui representando a nossa amada Escola de Comunicação, Criatividade e Artes, do IDP. Então, eu queria, antes de tudo, agradecer, né, aos professores Bárbara e Vinícius por estarem juntos comigo nessa, né? E falar também que todos vocês são muito bem-vindos e bem-vindas a participar do nosso grupo. Como a gente colocou aí na divulgação, hoje é um encontro de abertura, então a gente está literalmente iniciando hoje as nossas atividades, né, oficialmente. E hoje a gente vai falar um pouquinho da trajetória de cada um de nós, né, a minha, a da professora Bárbara e a do professor Vinícius, e falar também um pouquinho sobre o que a gente tem programado aí para os nossos próximos encontros, né? Eu acho que no final também a gente pode abrir, se a gente tiver tempinho, para que vocês que estão participando falem também dos interesses de pesquisa de cada um, porque eu acho interessante a gente se conhecer, né? Não só vocês conhecerem a gente, mas a gente também conhecer vocês, e a partir de então a gente conseguir traçar, né, as atividades do grupo para o próximo semestre. A gente tem que pensar sempre à frente. Então, esse é o nosso logo, né, o Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Consumo e Cultura. Então, é uma imagem que eu espero e torço para que vocês vejam muito, né, nas próximas semanas, nos próximos meses e nos próximos anos. Então, enfim, já adiantei um pouquinho aqui, né? O grupo, por enquanto, é oficialmente composto por 3 pessoas. Então, a gente está nesse início querendo conhecer vocês, querendo saber quem de fato quer participar do grupo, para que a gente consiga cadastrar, né, esses novos participantes na plataforma de pesquisa, né, do Lattes CNPq. Então, por enquanto, o que está lá no grupo de diretórios do CNPq somos nós 3, né? Eu estou liderando aqui o grupo de pesquisa, a professora Bárbara Vieira e o professor Vinícius Goulart estão coordenando. E aí, só para apresentar aqui rapidamente a proposta do grupo, e essas informações vocês têm acesso se vocês clicarem lá no link, no site do IDP tem, né? No site, na aba de grupos de pesquisa. Então, tem todas essas informações lá do nosso grupo, mas a gente, claro, veio apresentar aqui para vocês. E esses 3 nomes, né? Comunicação, consumo, cultura, eles são nomes, conceitos muito amplos, né? Então, nesse início, a gente vai estudar os fenômenos da comunicação midiática atrelados ao consumo, né? Sobretudo da publicidade e da propaganda. E a nossa intenção é encarar o consumo não como algo muito materialista, somente materialista, né? Eu vejo que algumas pessoas, quando a gente fala em consumo, pensa logo nessa versão superficial do consumo, né? Consumir é somente comprar o que a gente não precisa, o que a gente não necessita, é posse, é o material, é o dinheiro, né? E, na verdade, a gente sabe aqui, e a gente quer discutir isso, né? Essa concepção, na verdade, muito ampla do consumo, né? Uma concepção cultural. Então, muito mais do que algo plenamente materialista, eu acho que o consumo ele tem essa concepção, essa perspectiva cultural e social muito forte, né? Dependendo ali de como você analisa as práticas de consumo, você consegue identificar características sociais, características econômicas, características políticas, culturais de determinadas sociedades. Então, acho que a principal, a chave do nosso grupo de pesquisa é esse, né? Pensar o consumo em toda a sua dimensão simbólica, né? E não somente material. E aí o nosso intuito, né? O nosso objetivo é conseguir articular essas práticas e reflexões do consumo em um âmbito também local, né? Muitas vezes, quando a gente está pensando em fazer análises voltadas para publicidade, para consumo, para cultura, a gente tende a ampliar o olhar e pegar objetos de maneira global. Então, analisar uma marca que atua mundialmente, analisar uma marca que atua em outros mercados. E, assim, claro que a gente não pode deixar de ter esse olhar, né? Até porque hoje tudo está muito conectado, a globalização, ela possibilita que a gente tenha acesso a produtos que são produzidos e comercializados do outro lado do mundo, mas claro que a gente também preza pelo olhar local, né, pelo olhar regional, especificamente aqui do Distrito Federal de Brasília. Então, após essa rápida introdução, eu queria também mostrar para vocês
as nossas metodologias, né? Isso aqui são planos de metodologias. Como a gente ainda não tem um projeto de pesquisa fechado, detalhado, né? Ó, a gente vai pesquisar exatamente isso, nesse período de tempo, com essa metodologia exata. A gente ainda não tem isso, porque, como eu falei, somos um grupo novo, né? Estamos iniciando hoje, mas o nosso objetivo é trabalhar com algumas dessas metodologias aqui. A revisão bibliográfica, claro, né, que ela faz parte de qualquer pesquisa científica, focar também em estudos de caso, em análise de conteúdo e em análise do discurso. E claro que muitos de vocês, eu vejo aqui muitos dos nossos alunos da ECOM, né, que estão começando agora, então, muitos de vocês que não são familiarizados com pesquisa, a gente vai dar esse suporte, a gente vai ter esse olhar também muito atencioso para quem está começando, né? Para quem não conhece, por exemplo, o que é uma análise de conteúdo, né? O que é uma análise de discurso. Então, é interessante que a gente faça aquele passo a passo de forma bem minuciosa mesmo, detalhada, entendendo todo o passo a passo da pesquisa, né? Todas as suas etapas. E aí, a ideia inicial é que a gente faça encontros quinzenais para discutir, para pesquisar. E aí, no final dessa apresentação hoje, o professor Vinícius vai falar um pouquinho sobre o nosso calendário aí para o próximo 1 mês e meio. É isso, obrigada, professora Renata. Boa tarde a todos vocês. Tem alguns rostinhos aqui que eu já conheço. Aos que eu ainda não conheço, muito prazer, eu sou a professora Bárbara e atualmente eu estou ministrando o laboratório Self Lab, que é um laboratório com uma temática um pouco parecida, até com o que a gente vai estudar aqui. Para a Emily, que é do IDP, para mim está aparecendo mensagens para eu admitir as pessoas dentro da sala, aí eu estou admitindo todo mundo, tá? Eu não sei se isso faz alguma diferença para você, Emily, mas aparece a mensagem aqui, eu estou deixando o pessoal entrar. E a gente preparou aqui uma apresentação para vocês hoje um pouquinho diferente, porque quando eu, professora Renata e o professor Vinícius nos encontramos assim, e a gente viu que a gente fazia parte dessa mesma tribo e dessa mesma comunidade, que é a comunidade que gosta de estudar consumo e cultura, a gente parou para pensar que tem alguma coisa em nós, então, que a gente tem em comum, né, que faz com que a gente se comunique aqui entre si e que fez com que a gente criasse esse grupo de pesquisa. E essa mesma coisinha, essa mesma sementinha que tem dentro de nós três, talvez tenha dentro de vocês também, e a gente quer alimentar essa sementinha e ver o que sai dessa sementinha. E tem alguns autores na comunicação, na sociologia, na psicologia, que falam muito sobre isso que eu estou falando aqui agora, de um jeito, claro, muito mais teórico e muito mais acadêmico, que é a relação entre o sujeito e o objeto na pesquisa. E esses autores, eles falam que existe uma comunicação, um diálogo entre o sujeito e o objeto em qualquer pesquisa, qualquer processo de pesquisa. E essa comunicação, ela é um diálogo, ela é uma construção, é uma coisa que vai evoluindo com o tempo, que vai evoluindo de acordo com a maneira que você está construindo e que você está percorrendo esse seu processo de pesquisa. E aí você pode se apaixonar pelo seu objeto, você pode odiar o seu objeto no final da sua pesquisa, você pode sair dessa pesquisa em êxtase, você pode sair dessa pesquisa também decepcionado. E isso tudo é o processo de pesquisa, e independente do sair apaixonado ou sair decepcionado, eu acho que é um universo muito encantador dentro da academia, dentro do universo acadêmico. Então, o fato é que dentro de nós, dentro das nossas vivências, da nossa experiência de vida, existe alguma coisa que sempre nos leva a querer pesquisar alguma coisa dentro de uma temática mais específica do que outra, que nos leva a querer descobrir algo novo dentro de alguma outra temática e nos leva para esses caminhos assim, mais voltados para alguma coisa e menos para outra coisa. E a gente sempre acha que isso vem de um lugar pessoal mesmo, e não só profissional, não só acadêmico. Então, eu convido aqui agora a professora Renata a contar para a gente de onde que vem essa sementinha dela. Bem, eu acabei que não me apresentei, né? Assim, mais ou menos, mas aqui vocês vão me conhecer um pouco melhor.
Eu sou Renata Oton. Pelo meu sotaque, vocês já devem perceber que eu não sou aqui de Brasília, né? Eu sou natalense. Estou morando aqui há 2 anos, quase, vai fazer agora em junho. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Sobre essas 3 etapas de vida que eu considero que são muito marcantes. A começar pela minha trajetória profissional, né? Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de tudo, né? Então, desde a escola, gostava muito de várias disciplinas. Eu gostava de português, de geografia, de química, enfim, disciplinas que não tinham muito a ver, né? No seu centro, no seu cerne, na sua essência, mas eu acabava que gostava, né? Então, vocês vão conseguir enxergar esse meu gosto por temas diversos em vários momentos da minha vida, a começar pela escolha do vestibular, né? Eu lembro que na época que eu fui prestar vestibular, eu pensei em 5 cursos antes de definir publicidade e jornalismo, né? Então, na época eu pensei em administração, em psicologia, em fisioterapia, em engenharia química, e aí finalmente consegui parar e ver que a comunicação era realmente uma paixão, né? Que eu tinha que investir e tinha que mergulhar nesse universo. Então, eu fiz graduação em jornalismo na UFRN e fiz graduação em publicidade na UNP. Na época, não se falava tanto em dupla titulação, né? Como a gente se fala hoje. Então, eu fiz as 2 faculdades ao mesmo tempo. Foi um desafio muito grande, mas que eu acredito que foi muito positivo, assim, para a minha trajetória, ter essa visão dos 2 campos, né, do jornalismo e da publicidade. E aí, na época de estagiar, de escolher um mercado de trabalho, não tinha como, né, eu fazer as 2 coisas, não tinha como atuar no jornalismo e na publicidade, eu realmente tive que fazer uma escolha, e aí eu escolhi por focar na publicidade e propaganda. Então, eu adentrei nesse fantástico mundo das agências publicitárias, né, e foi uma experiência muito, muito boa para mim, assim, de fazer networking, de conhecer negócios que são muito diferentes. Então, na época, eu era atendimento, né? Eu atendia empresa de tecnologia, eu atendia concessionária de carro, eu atendia empresa de eletrodomésticos, eu atendia escola de inglês, escola de português, enfim. Eu acabei que naveguei aí por vários setores, né, de negócios, tanto de produto quanto de serviço, e isso me enriqueceu muito, né, enquanto pessoa, enquanto profissional. E, mais uma vez, como eu falei, eu gostei muito de trabalhar no atendimento por dialogar com vários temas, né? Por dialogar com várias áreas. Então, eu conseguia dialogar, sendo atendimento, né? A ponte entre o cliente e a criação, e o departamento de mídia, de planejamento, de produção. Então, eu me encantei por esse universo. Mas aí, no meu último ano de faculdade na UFRN, né, eu acabei publicidade um pouquinho antes, um ano depois eu terminei jornalismo, e aí nesse último ano de jornalismo, essa sementinha da pesquisa ela foi plantada na minha cabeça, né? Eu fiquei curiosa, fiquei com vontade de testar também esse lado, né? Porque eu sempre investi muito no lado prático, no lado do mercado, e aí eu fiquei com essa curiosidade de testar, por que não fazer um mestrado, né? Por que não tentar uma pós stricto sensu? E aí acabou que veio esse brilho eterno de uma mente curiosa e indecisa, né? Indecisa porque, mais uma vez, vários temas foram surgindo na minha mente, né? O que é que eu vou pesquisar? Eu adoro jornalismo, eu adoro publicidade, e dentro de cada uma dessas áreas existe um mundo, né, de objetos de pesquisa que a gente pode investir, que a gente pode escolher para estudar, para investigar. Então, mais uma vez, me deparei com, enfim, fazer uma escolha, e aí eu escolhi fazer o mestrado na UFRN, né, que era onde eu morava, e no meu mestrado, eu vou falar um pouquinho mais dele depois, eu estudei sobre influenciadores digitais e saúde, então a ligação desses 2 temas dentro do Instagram, que na época era uma coisa que eu estava muito, consumindo muito, né, então eu me interessava muito por, sei lá, receitas de alimentação saudável, esse mundo dos influenciadores digitais, isso foi 2015, né, quando eu entrei no mestrado. Então, a presença das redes sociais, ela ficou mais forte e mais potente nas nossas vidas a partir mais ou menos de 2010, né? Então, a gente estava ainda nesse misto, nesse mergulho mesmo de entrar nas redes sociais, de produzir conteúdo, de consumir conteúdo. As influenciadoras digitais na época estavam se consolidando, então todo esse contexto acabou que influenciou para eu escolher esse objeto de pesquisa, né? Então, eu consegui concluir meu mestrado, adorei pesquisar, né? E eu achei engraçado porque na época da graduação
eu era a pessoa dos grupos que sempre gostava de analisar os textos, de fazer a revisão, de organizar com regra da ABNT, enfim, eu já tinha esse perfil de pesquisa, sendo que eu não tinha realmente descoberto, né? Como eu pensava muito em mercado, como eu falei, eu acabei que deixei um pouco de lado a iniciação científica, né, e esse mergulho na pesquisa para depois. Mas acabou que eu acho que as coisas casaram muito bem, né? Eu tive a experiência de mercado que eu precisava e entrei no mestrado, acho que no momento certo, assim, no momento de amadurecimento também, de pesquisa, de entender bibliografia. Não é um processo fácil, né? Não foi um processo fácil para mim, como na época da graduação eu nunca tinha, como eu falei, né, me atentado a essas leituras mais acadêmicas. No mestrado eu senti um certo baque, né, porque a gente sabe que é diferente, existe uma linguagem própria, existe um modo de discussão muito próprio, né, da academia, que a gente pode até tentar quebrar um pouco aqui, né, justamente para que fique algo mais compreensível para todo mundo. Mas, enfim, passada essa fase de baque, né, esse desafio, eu me apaixonei mesmo, tanto que assim que eu acabei o mestrado, eu já quis emendar no doutorado. Nesse meio tempo, voltei para trabalhar em agência, que eu tinha saído, né, para começar o mestrado, depois voltei para trabalhar em agência, fiquei mais um tempinho me atualizando, né, a gente sabe que esse universo da comunicação, ele muda muito. Então, quando eu saí da agência em 2013, era uma situação, quando eu voltei em 2015 e 2016, era outra, completamente diferente. Então, eu acho que esse meu diálogo, né, entre prática e teoria, entre mercado de agência e o mercado da pesquisa, né, foi muito importante para mim, assim, em todos os sentidos. E aí, como eu estava falando, eu emendei o mestrado no doutorado, né, comecei o doutorado em 2017, também na UFRN, e eu lembro que uma coisa que eu tinha em mente, desde que eu comecei a pesquisar, era que eu queria fazer um programa fora do país, né? Eu queria estudar fora, passar algum tempo, enfim, nem que fosse uma semaninha, mas eu senti essa necessidade de ampliar meu networking, de conhecer novas pessoas, de conhecer novas pesquisas, né, novos olhares. E aí, no meu doutorado, acabou que surgiu a oportunidade de eu estudar em Portugal, né, através do edital da CAPES, né, do Programa Doutorado Sanduíche no Exterior. Então, eu fiz esse programa de doutorado sanduíche em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa. Morei lá por 6 meses. Minha orientadora lá tinha muito a ver com a minha pesquisa na época, então, para mim, isso foi um presente, né? Um presentaço, na verdade. E aí eu coloquei essa foto, porque eu acho que o auge de tudo foi quando eu fui para Atenas apresentar um trabalho na Universidade lá de Atenas. Foi a minha única apresentação em inglês, e, mais uma vez, foi um desafio, né? Eu tenho facilidade com inglês, eu já tive a oportunidade de fazer intercâmbio na minha juventude, então eu já tenho essa, não fluência, né, mas essa facilidade maior em me comunicar em inglês, mas é algo completamente diferente, né, de você conversar casualmente e você ir para uma sala de aula com várias pessoas ali assistindo a sua apresentação. Então, aquilo ali foi um grande desafio, mas também foi um desafio superado e que me trouxe um aprendizado gigante. E aí, no meu doutorado, eu também, durante o meu doutorado, né, eu também ensinei, eu também me tornei professora, né, eu fui professora substituta na UFRN, passei através de um concurso público. Então, assim, tudo estava casando perfeitamente para que eu continuasse, de fato, investindo nessa área, né, investindo na pesquisa e investindo na docência. E aí, depois que eu voltei de Portugal, eu pude concluir as minhas pesquisas aqui, vou falar um pouquinho mais sobre ela. E desde então eu tenho gostado muito de, primeiramente, né, desenvolver mais a minha tese, de multiplicar a minha tese em várias publicações de artigos, né, e também de pensar em coisas novas para pesquisar, né. Eu acho que minha cabeça ainda estava um pouco cansada, porque eu defendi recentemente, né, em junho de 2020, então muita coisa ainda está sendo aqui reverberada, mas eu já penso em olhar para frente, né, em pensar em novas pesquisas, em novos objetos de pesquisa e em novos desafios. E aí eu defendi a minha tese no meio da pandemia, né? Foi uma defesa toda virtual, mas valeu super a pena. E aí, passando aqui para essa última etapa, né, da trajetória afetiva, a professora Bárbara já falou um pouco disso, e eu acho que isso é um ponto essencial, assim, nas pesquisas, é a gente pesquisar o que nos move, o que nos afeta, o que nos interessa, né, aquilo que realmente fica uma pulga ali atrás da orelha.
E aí, eu coloquei aqui, viva, a vida é uma pesquisa, porque, gente, a gente tem que relacionar tudo que a gente vive ao que a gente quer pesquisar, né? Então, não adianta você escolher um objeto de pesquisa, na minha opinião, tá? Não adianta você escolher um objeto de pesquisa de uma situação que está muito distante de você, né? Porque você acaba que não se envolve com aquilo. E aí, essa minha trajetória de pesquisa na área da infância e mídia, que é o campo que eu estudo hoje, ela começou dentro de casa, né? Eu morei com minha sobrinha há muito tempo, ela morou comigo, na verdade, e aí eu consegui ver a evolução, dela na infância, na juventude. Hoje ela tem quase 18 anos, mas eu acompanhei na época que ela morava comigo, ela tinha aproximadamente 11 anos, ganhou um celular, começou a adentrar nesse universo de tecnologias digitais, de redes sociais na internet, né, de mídias sociais. Então, aquilo ali começou a chamar minha atenção, né? De alguma maneira, eu queria entender melhor como é que essa geração de hoje, né, como é que as crianças que estão cada vez mais online recebem esses conteúdos, interiorizam esses conteúdos, o que é que elas produzem. Então, assim, que é tudo muito diferente, né? Eu acho que a pesquisa em comunicação, ela tem uma marca muito grande de geração, né, geracional. Então, aquilo ali me incentivava a querer saber mais, por mais que no meu mestrado eu tinha estudado algo que não tinha muito a ver com isso, né? Acho que a única relação foi que as duas pesquisas foram focadas em mídia digital, em redes sociais, mas, na verdade, uma era focada em influenciador e em saúde, e a outra era focada em crianças, né? Então, são campos completamente diferentes. Mas esse afeto, essa proximidade, de ver ali uma criança crescendo, né, junto da internet, crescendo junto dessas mídias sociais, me trouxe essa pulguinha atrás da orelha que eu adotei, né, que eu peguei para mim e passei a estudar aí no meu doutorado e ainda estou estudando hoje, né, claro. Pode passar. E aqui, falando especificamente das minhas pesquisas, só para vocês se situarem, mais uma vez vocês vão ver como os temas são muito diversos, então é aquela minha dificuldade, né, de focar, de escolher um tema. Por um lado isso é bom, mas por outro eu ainda estou trabalhando nisso, né, para conseguir focar mais em uma coisa só. Mas, enfim, a minha monografia e TCC, como eu fiz duas graduações, teve dois trabalhos, né, de graduação. Meu TCC foi uma campanha publicitária na época, a gente escolheu um cliente real, né, uma marca real do mercado, desenvolveu uma campanha para ela, e a minha monografia foi focada no Media Ninja, né? Eu defendi minha monografia em 2013, final de 2013, e alguns de vocês devem lembrar, outros talvez não. 2013 foi o ápice, foi o estouro mesmo das manifestações sociais aqui no Brasil. Então, a partir de 2013, a gente começou a ver muitos veículos independentes, né, muitos veículos de jornalismo independentes que iam para as ruas cobrir essas manifestações. E aí, como eu estava fazendo a faculdade de jornalismo, aquilo me chamou muita atenção. Mais uma vez, um jornalismo praticado no digital, né? Então, aquelas pessoas iam para a rua, mas publicavam tudo. Na época era muito Facebook, né? Hoje a gente tem aí uma infinidade de plataformas. Mas acabou que eu adotei essas três palavras-chave para minha monografia, né? Jornalismo independente, jornalismo digital e mídia ninja. E aí, como eu falei, para minha dissertação, eu quis mudar de campo, eu quis ir para o campo mais da saudabilidade, né? Da saúde, da questão das influenciadoras digitais, de como elas constroem ali a sua reputação, né? A sua autoridade na rede, como é que esses conteúdos circulam entre as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo. Então, já comecei a adentrar mais no universo do consumo, né, no universo das redes sociais, especificamente falando do Instagram. E aí, na minha tese, também repetindo aqui um pouco, eu quis abandonar essa saudabilidade, a questão da saudabilidade, né, a questão de influenciadoras digitais tangenciou um pouco, porque tem muito a ver hoje com tudo que a gente consome no meio digital, né? Mas não foi o foco. Então, eu realmente me mantive dentro das redes digitais, dentro das teorias das mídias digitais, e eu passei a dialogar muito com a sociologia, né? Então, desde já, eu acho que vocês têm que saber que a pesquisa em comunicação é uma pesquisa que dialoga com absolutamente todos os campos, né? A gente pode dialogar com saúde, a gente pode dialogar com religião, a gente pode dialogar com sociologia,
com direito, enfim, com todas as áreas, porque realmente a comunicação está imbricada a tudo isso, né? A praticamente tudo na nossa vida. E a midiática ainda mais, né? Que a gente vê hoje cada vez mais a gente tendo acesso a essas tecnologias de informação e comunicação digitais. Então, eu adentrei esse universo da sociologia, né? Estudando algumas teorias da infância, estudando os estudos da infância e das crianças, que é uma corrente sociológica relativamente recente. E eu me apaixonei, gente. Eu me apaixonei pela pesquisa de campo, né? No mestrado eu fiz a pesquisa empírica, né? Não só na teoria, mas eu fiz empírica também, mas foi toda digital. E aí no meu doutorado eu pude ir a campo, né? Uma coisa que pesquisador, eu acho que todo pesquisador gosta disso, né? De realmente sair entrevistando as pessoas, fazer grupo focal, tentar entender in loco, né? O fenômeno que você está estudando. Então, foi no doutorado que eu consegui me aprofundar nesse campo da metodologia, né, nesse campo dos métodos de pesquisa, que é a pesquisa de campo. Eu fiz, na época, pesquisa em duas escolas, uma escola pública, lá em Natal, né, uma escola pública e uma escola privada. Então, na minha vivência, eu consegui identificar ali, analisar distintas experiências, né, pessoas de distintos contextos socioeconômicos, e aquilo ali para mim também foi um divisor de águas, assim, de entender sempre que existem pessoas que não estão na mesma situação que você, né? E eu acho que isso é um privilégio do pesquisador, de você poder ir naquele canto e ver e sentir empatia e ver que aquelas pessoas estão com uma outra vivência e o que você estava pensando que acontecia, na verdade, acontece totalmente o oposto, né? Então, infelizmente hoje, por causa da pandemia, muitos pesquisadores não estão conseguindo fazer suas pesquisas em loco, né? Fazer pesquisa de campo, mas eu acho que é algo que todo mundo, alguma vez na vida, precisa passar, né? Pelo menos pela minha experiência, que foi muito, muito boa. E aí, passando para o meu futuro, né? O que é que eu quero pesquisar? Mais uma vez eu me deparo com dificuldade, assim, porque eu quero pesquisar muita coisa, mas eu ainda estou muito envolvida, né, nessa temática da infância. Quero também andar um pouquinho pela temática da juventude. Eu acho que, claro, que são campos de pesquisa diferentes, né, crianças e jovens, mas muita coisa entre os dois campos dialogam. Então, eu queria muito ainda investir meu tempo dentro desse campo. Acho a educação midiática um conceito fantástico, que eu queria me aprofundar mais, né, nessa maneira de como é que as pessoas têm visto as mídias, como é que as pessoas têm utilizado as mídias, como é que a gente pode conscientizar a população de forma geral a utilizar essas mídias de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais crítica, mais reflexiva. Enfim, eu acho que a educação midiática ela é hoje fundamental, né? A gente vê aí muitos problemas. Internet tem muita coisa boa, mas, claro, tem muita coisa ruim também. Então, a gente vê aí problemas de desinformação, por exemplo, de consumo desenfreado, de privacidade, questões de privacidade. Então, eu acho que tudo isso, se as pessoas tivessem uma orientação, uma educação melhor de como utilizar os meios de comunicação, né, eu acho que vários desses problemas, se não seriam resolvidos, pelo menos parcialmente sim, né? Então, eu queria focar nessa área de alguma maneira. E aí, como eu falei, eu estudei um pouquinho influenciadores digitais na minha dissertação, né? Tangenciei um pouco também na minha tese de doutorado, e é uma área que eu tenho gostado muito, assim, eu tenho observado demais, né? Eu acho que a influência digital hoje, ela tem crescido muito, tem ampliado muito o seu campo de atuação, né? A gente vê influenciadores não só de moda, né? Que o início da influência digital era muito focado nisso, mas hoje a gente vê influenciadores em absolutamente todos os campos do conhecimento, né? Então, tem influenciador na área de política, influenciador na área de ciência, né? Que é algo que a gente precisa muito. Enfim, influenciadores na área de saúde também. Então, acho que essa celebrização, né? Essa maneira da gente pensar as celebridades, da gente consumir as celebridades hoje também é algo que eu me interesso, né? Que eu estou aqui paquerando e talvez seja um objeto de pesquisa aí pela frente. E a última coisa que eu também tenho me interessado, que eu estou curiosa, quero aprender mais, são os métodos digitais. Né? Acabei de falar há pouco tempo que eu adorei ir a campo, adorei fazer pesquisa de campo,
fazer lá grupo focal com as crianças, observação participante, eu sentava lá na sala de aula com eles me adoravam, gente, era muito engraçado. Assim, é muito interessante como as crianças, elas nos enxergam, né, os pesquisadores, os professores, os estudantes também de graduação, que para eles realmente é um outro universo, né? Então, apesar de eu ter amado essa experiência, eu também me interesso pelos métodos digitais, então, pela coleta de dados brutos de redes sociais, por análise de nós, enfim, são métodos que você pode fazer com todo esse arcabouço aí de ferramentas que existe hoje, né, na internet, e é algo que eu acho que é muito útil para as pesquisas. Então, enfim, vocês perceberam que eu falei muito de vários temas, essa é uma característica minha, que eu tenho procurado trabalhar, né, para conseguir afunilar, mas eu acho que aqui a gente vai conseguir identificar algumas pontes, alguns interesses em comum, para a gente colocar uma pesquisa bem bacana para frente. Então, acho que é isso. Finalizo por aqui e vou passar para a professora Bárbara. Obrigada, Renata. Bom, pessoal, é difícil escolher apenas 3 imagens, né, para representar todas essas histórias que a professora acabou de contar. Então, quando eu fui escolher as minhas, eu percebi que eu precisava começar lá de trás, assim, bem atrás mesmo, lá da minha infância. E eu queria, então, começar explicando para vocês o que ser um bicho do mato mudou na minha vida, assim, na minha história. E eu sou muito bicho do mato de verdade, a ponto de meus pais terem se conhecido no acampamento. E aí, daí para frente, muita história rolou, né? Mas, assim, só para vocês entenderem, a nossa relação da nossa família com a natureza sempre foi muito próxima, de muito respeito, muita admiração, e para qualquer pessoa que conhece alguém com esse perfil, né, com essa característica de personalidade, vocês devem entender que a nossa forma de consumir, de olhar para o mundo, ela é um pouco diferente do tradicional. Então, na minha casa e na minha família, sempre tinham coisas que não tinham nas outras casas e nas outras famílias. E hoje, quando eu olho para trás, tendo a consciência que eu tenho disso tudo, eu consigo perceber que foi ali que essa sementinha começou a ser plantada. E aí eu costumo contar essa história dizendo que antes de me reconhecer como pesquisadora, eu consigo me reconhecer como curiosa, porque eu sempre fui muito curiosa, sempre fui aquela criança que tudo queria saber o porquê, e porque sim, porque não, para mim nunca era resposta, e de alguma maneira isso foi moldando aí meu futuro como pesquisadora. Mas hoje também, olhando para trás, eu consigo perceber que esse contato que eu tive com a natureza desde muito cedo me fez fazer escolhas em relação à minha vida mesmo, à minha profissão, às coisas que eu ia consumir, e eu fazia essas escolhas pensando sempre em que impacto eu estou causando na natureza, de onde vem esse produto, que cadeia de produção eu estou alimentando quando eu compro isso e aquilo. E eu fazia isso desde muito, muito nova mesmo. Então, hoje, quando eu leio teorias, leio livros do século passado que já falavam sobre isso, ou então quando eu faço pesquisa de campo, como a professora acabou de citar, eu fico pensando, nossa, de onde vinha isso, sabe? Para uma criança, pensar sobre isso, questionar essas escolhas, é muito, não sei se eu diria que é único, mas é muito diferente, né, de outras famílias e de outras crianças. Então, eu falo que eu comecei a questionar os hábitos de consumo muito cedo. E foi por isso, talvez, que eu tenha me interessado por esse campo da pesquisa, que é um grande universo, e a gente realmente bebe de várias outras fontes, mas ela está intrinsecamente ligada à cultura, ao emocional das pessoas e, enfim, ao nosso estilo de vida como um todo. E aí, só fazendo um adendo aqui, além de ser professora no IDP e pesquisadora, eu sou estrategista de marcas e eu trabalho com comunicação nas redes sociais, planejamento de branding, consultoria de branding, já há algum tempo com a minha própria marca.
E quando eu tive a minha primeira aula de branding lá no primeiro semestre da minha faculdade, eu já me apaixonei de cara. Eu falei, nossa, que interessante isso. Eu nem sabia que isso tinha um nome, eu nem sabia que dava para resumir todas essas ferramentas em uma única matéria, em uma única disciplina. E aí eu comecei a pender mais para esse lado, assim, sempre que tinha matéria sobre isso, eu ia lá e pegava a matéria. Eu gostava de já desenvolver pesquisa sobre isso. Eu pensei em fazer um TCC sobre isso. E estudando o consumo, eu via que as redes sociais elas impactam diretamente a maneira como a gente consome, as escolhas que a gente faz, as marcas que a gente tem contato. E aí eu comecei a me interessar por isso também. E eu sou de uma fase assim das redes sociais que a gente estava migrando do Orkut para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube. Então, quando eu fiz essas pesquisas, isso era tudo muito novo ainda e nem tinha tanta pesquisa sobre isso. Em 10, 15 anos, o número de pesquisas sobre isso aumentou tanto e isso é tão bom. É assim que a gente vê a importância de grupos como esse aqui. E a importância da gente desenvolver realmente trabalhos dentro desses temas que não são tão explorados atualmente. Bom, aí ali eu estava fazendo a faculdade de comunicação organizacional na UNB, e entre o penúltimo e o último semestre eu tive a oportunidade de fazer esse intercâmbio para os Estados Unidos, chamado Work and Travel, que é um intercâmbio de 3 meses e meio, 4 meses, que a gente faz ali naquele período de férias de final de ano, que são férias mais longas. E aí você tem que passar um período trabalhando, você ganha um visto de trabalho para trabalhar, você é contratado por alguma empresa, e depois você ganha um mês, um visto, né, de turismo durante um mês. E aí eu escolhi os Estados Unidos, porque meu grande sonho de adolescente era conhecer Nova York. Eu pensei, vou para lá, fico mais perto e de lá eu vejo o que eu faço. Mas aí eu acabei indo para uma cidadezinha muito pequena, maravilhosa, que eu sou apaixonada pelo lugar, chama Lake Tahoe, e fica na Califórnia, que é do outro lado do país. Então, assim, é maravilhoso, né, Vini? Eu sou apaixonada pela Califórnia, sou apaixonada por Lake Tahoe. E aí eu achei que eu ia para lá surfar, andar de skate. Na verdade, me mandaram lá para as montanhas, na fronteira com Nevada. Neve, neve de verdade. Quando eu falo que eu fui para a Califórnia e mostro essas fotos, as pessoas falam, coitada, ela está perdida, não sabe do que está falando. Mas ali, numa cidade muito pequena mesmo, cercada de turistas do mundo inteiro, eu pude viver uma experiência de imersão que mexeu com a minha cabeça num nível que eu não consigo descrever aqui para vocês, que foi estar num lugar extremamente pequeno, daquele tipo assim que as pessoas andam na rua e te cumprimentam, qualquer pessoa que passa na rua por você te cumprimenta, que para uma pessoa que saiu de Brasília, isso não é uma coisa normal, né? Não é comum. E aí eu fiquei ali 3 meses imersa nesse universo e eu entrava nas casas das pessoas que eu conhecia e eu observava tudo e eu queria conversar sobre tudo e eu era muito curiosa para saber sobre esse estilo de vida deles. E aí eu ia nos shoppings, nos outlets e eu via blusinhas sendo vendidas a $2, $3, sapatos sendo vendidos a 5, $10, e eu ficava, meu Deus, como é que isso é possível? Sabe, de onde que vem isso? Que cadeia produtiva é essa? O que que a gente está alimentando quando a gente compra um negócio desse? E aí eu via as pessoas presentes, né, na internet o tempo inteiro, eles consomem muito isso, muito mais do que a gente imagina. Eu via as pessoas, os jovens, já falando que o sonho da vida deles era ser youtuber. Então, assim, era tudo muito diferente. E eu não imaginava que esse choque cultural ia ser tão grande. Mas ter vivido num lugar onde as pessoas realmente trabalham para comprar, ganham dinheiro para comprar, vivem para consumir, me deu uma base para a minha pesquisa de TCC que eu não imaginei que era isso que eu ia fazer lá. E foi incrível, é uma experiência que eu tenho muita saudade do lugar, de tudo que eu vivi, mas é o tipo de cultura que, se eu pudesse, eu faria uma pesquisa lá, com eles e sobre eles, porque é realmente muito diferente. E a gente não consegue imaginar o quanto a cultura estadunidense é diferente da nossa, até a gente estar lá, vivendo, imersa junto com eles. Bom, aí eu voltei
e eu fiz a minha primeira grande pesquisa, né, que é o nosso TCC. Antes disso, eu tinha curiosidade, eu tinha participado de reuniões de grupo de pesquisa, mas nunca cheguei a me envolver de verdade. E quando eu fui fazer o TCC, entre os dois caminhos, o do consumo e do branding, ou das redes digitais, das redes sociais na internet, eu acabei escolhendo as redes sociais na internet e eu fiz um guia para pequenos empreendedores sobre presença digital. E aí, ali eu saí, isso foi final de 2015, a gente começou a entrar naquela primeira grande crise assim, de desemprego no Brasil, e aí eu fiquei, e agora? Eu saio e talvez fique desempregada, ou eu não saio daqui de onde eu estou, que é um lugar muito confortável, que eu adoro, que é a academia, e eu tento o mestrado. E aí eu fiquei nesse dilema, assim, durante algumas semanas, e um professor meu, que já via esse meu interesse pela pesquisa, falou, não, Bárbara, vai lá, se inscreve. Se inscreve, testa, vê se você quer, escreve um projeto de pesquisa, vê se você gosta das linhas de pesquisa que tem no mestrado. E ali eu percebi que, na verdade, ele já estava me empurrando para escolher esse caminho. E isso é muito bom, porque nós três, a gente vai reconhecer isso em vocês também, e a gente vai empurrar vocês também quando a gente entender que é um caminho interessante para vocês, porque realmente tem perfis de pesquisadores. Não existe, assim, alguém que chega aqui e fala alguma coisa e a gente fala, esse aí seria um ótimo pesquisador, porque existem vários perfis de pesquisadores, vários temas dentro da pesquisa, vários processos de pesquisa, e a gente só tem que se encontrar dentro de cada um deles. E esse professor me empurrou, e eu sou muito grata por isso também, porque eu resolvi ficar, prestei o processo seletivo e passei para o mestrado, ainda dentro da UNB, dentro do mesmo departamento, que era o departamento de comunicação, com um professor que seria meu orientador, que eu nunca tinha tido contato, e a linha de pesquisa era branding, dentro do grupo que chamava Imagem, Som e Escrita. E aí, assim que eu entrei, por ter tido aquela experiência lá nos Estados Unidos e por ter visto como as pessoas eram intensas quando elas consumiam, eu falei, vou estudar Love Marks, que é uma categoria de marcas que está um pouco acima das outras, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a alguns encontros. Mas quando eu falar de Love Marks, eu estou falando de marcas do tipo Nike, Apple, Google, Disney, aquelas que têm uma promessa de marca que é muito forte e elas ocupam um lugar que é só delas, e elas têm consumidores apaixonados, enlouquecidos por elas, do tipo que acampam numa fila para assistir o lançamento de um produto, do tipo que consome aquilo 2, 3, 4, 5 vezes por ano, quantas vezes for necessário, do tipo de consumidor que cria uma dívida assim, de vida para conseguir consumir aquele produto. Então, é realmente uma relação de amor, de paixão, é algo muito mais intenso do que a gente pode mensurar numa pesquisa. E aí, eu entrei no mestrado, escrevi o projeto achando que eu ia estudar Love Marks, que eu ia ficar numa parte mais superficial, que estava muito mais relacionada a branding, gestão, estratégia de marcas, marketing. E aí você, na pesquisa, você vai cavando mais as coisas e você vai buscando a raiz do seu problema de pesquisa. E aí eu fui descobrindo que a minha raiz do meu problema de pesquisa, ela estava muito mais ligada à cultura, consumo, sociologia, psicologia e neurociência. E aí foram essas portas que foram se abrindo para mim, e era um processo extremamente cansativo, que eu espero que um dia vocês passem por ele, porque eu acho muito interessante, mas o mestrado, ele te drena, assim, toda a sua energia, todo o seu tempo, e entrava sábado e domingo, e eu estava na frente do computador, lendo, estudando, e eu não sabia que dia da semana era, mas eu estava muito feliz, porque é um processo muito gratificante. Eu me lembro exatamente do dia, da roupa que eu estava vestindo e de como eu estava quando eu entendi o meu problema, a resposta do meu problema de pesquisa. E é um sentimento assim de ufa, consegui, deu certo. E aí, quando esse universo foi se abrindo para mim, eu percebi que os meus hábitos de consumo foram ficando cada vez mais diferentes, porque aquilo que eu estava lendo e que eu estava pesquisando e que eu via as pessoas fazendo me afetava de um jeito que era muito, muito, muito pessoal mesmo. Então, eu falo assim que foram 2 anos
que marcaram o meu calendário, assim, o calendário da Bárbara. Existe uma Bárbara antes do mestrado e uma Bárbara depois do mestrado. E essa Bárbara, ela pesquisa de um jeito diferente agora, ela consome de um jeito totalmente diferente agora, e talvez até a minha visão de mundo tenha sido modificada um pouco. Mas só para resumir, essa minha pesquisa do mestrado foi sobre a marca Melissa, é por isso que eu estou ali na foto. Essa foto foi tirada lá na Galeria Melissa, que fica na Oscar Freire, em São Paulo. E eu era bolsista da CAPES, então eu tinha um orçamento para fazer essas viagens e realmente, assim, atrás de responder o meu problema de pesquisa. Mas agora, aprofundando um pouco mais nas pesquisas, a minha linha do tempo de pesquisa começa, então, né, lá no meu TCC, que eu considero que foi a minha pesquisa de verdade, da época da graduação, da faculdade. Um pouco depois disso, assim que eu entrei no mestrado, eu continuei dentro desse tema, que eram as mídias sociais ou as redes sociais na internet, e eu fiz um artigo que foi publicado, fazendo uma comparação entre a série Black Mirror, que foi a primeira série que eu assisti do início ao fim por causa desse artigo, porque eu sou péssima de séries, e eu fiz uma comparação entre a temática do Black Mirror e a teoria do McLuhan, que pode ser algo que a gente vem estudar aqui também, seria um prazer trazer esse tema para vocês, é interessantíssimo. Um pouco depois, quando eu já estava no último ano do mestrado, eu terminei a minha dissertação com esse estudo de caso da Melissa, que foi uma pesquisa sobre a relação entre essa utilização das redes sociais e as love marks. Então, eu tentei relacionar o consumo e eu tentei enxergar se havia alguma relação ali, se as redes sociais eram a determinante para essa relação de amor entre os consumidores apaixonados e as love marks. Nesse meio tempo aí do mestrado, a gente tem que produzir bastante conteúdo, tem que publicar, e aí tudo eu fiz voltado à análise de marcas, aí eu fiz sobre a Harley Davidson, que é um case também de consumidores apaixonados, que é muito interessante. Fiz um sobre a Natura, apresentei trabalhos em congresso, e durante essas pesquisas eu conheci o neuromarketing, que é uma técnica de pesquisa que une a neurociência e o marketing, e os efeitos do marketing da propaganda. E é outro tema que eu absolutamente adoro, eu tentei trabalhar com isso depois que eu me formei, mas é extremamente caro ter aparelhos para fazer essas ressonâncias, etc. Mas eu continuo gostando, continuo pesquisando. E o meu último artigo publicado foi esse artigo aqui, Branding e Consumo, Significado, Identidade e Posicionamento na Victoria's Secret. Ele foi publicado em um livro pela editora Senac, o livro é Branding e Comunicação. E a ideia desse artigo e dessa pesquisa, ela veio depois da minha experiência lá no intercâmbio, quando eu já gostava da marca e eu já admirava todas as Angels. E aí, um dia, eu fui num outlet que tinha uma loja de verdade da Victoria's Secret, daquela que tinha 2 andares e, enfim, muitas coisas, muitos manequins, muitas asas para todo lado. E eu entrei na loja, eu lembro que eu estava com algumas das minhas amigas, mas a gente se dividiu. E eu entrei na loja sozinha e eu olhei para o chão e o chão inteiro tinha glitter. E aí eu comecei a caminhar em cima do glitter e meu coração começou a acelerar e eu fiquei, uau, o que está acontecendo? E aí eu falei, Aí ali eu plantei uma sementinha de estudar mais a Victoria's Secret e aí eu fiz uma análise sobre ela. É a última pesquisa que eu tenho publicada. Mas tudo que eu pesquiso hoje gira mais em torno disso mesmo, de branding, cultura, consumo. E aí, depois que eu terminei o mestrado, eu fui trabalhar numa empresa... Eu sempre quis trabalhar em empresa de bens de consumo, nunca quis trabalhar com serviço ou em agência, não me enxergava nesses universos, nesses lugares. E aí eu fui trabalhar numa empresa que me permitia fazer uma jornada PJ, né, uma contratação PJ, então eu continuava pesquisando, continuava envolvida com a universidade, dei aulas em algumas matérias aleatórias, assim, durante esse intervalo de tempo. E numa dessas andanças aí pelas pesquisas, o meu grande ídolo brasileiro do branding, que é o Jaime Troiano, foi fazer um lançamento de um livro dele. E aí eu falei, vou assistir. E aí ele estava
fazendo uma palestra, né, dando uma aula, e aí ele abriu para perguntas e eu perguntei alguma coisa lá para ele que eu nem lembro direito o que é, porque eu fiquei tão emocionado que eu não lembro. E aí ele falou assim, nossa, muito boa sua pergunta. Moça, vamos dar um livro para essa moça aqui, Bárbara. E aí eu ganhei o livro da pesquisa dele. E aí eu só lembro que na dedicatória do livro que ele escreveu, porque ele me enviou depois, ele escreveu assim que era para, já que eu tinha tanto interesse em trabalhar com isso, com branding, era para eu estudar sociologia. E aí eu falei, eu não estou acreditando numa coisa dessa, não, que eu já estudei tanto na minha vida, aí meu ídolo me manda estudar sociologia, como é que eu não vou, gente? Como é que eu vou resistir? Como é que eu vou ser resistente a isso? Não tinha como, e aí eu não tive saída. E aí eu comecei a andar com o pessoal da sociologia, comecei a ter um outro olhar para isso. Aí foi quando eu descobri as teorias de comportamento do consumidor, que sociologia e comunicação andam muito juntas e a gente tinha que andar mais junto mesmo, assim, na prática com essas pessoas. E aí é um caminho sem volta. Então, eu estou nessa fase hoje e eu estou escrevendo uma próxima pesquisa que, se tudo der certo, vai ser publicada ou pelo menos vai ser finalizada até o final desse ano aqui de 2021, que é sobre hábitos e consumo durante a pandemia. E agora eu estou numa fase muito inicial de revisão bibliográfica mesmo, mas eu quero apresentar dados reais, já tem vários dados surgindo sobre isso, mas eu acho que ela vai ser uma pesquisa mais madura se eu esperar a pandemia acabar e a gente voltar a consumir de uma outra maneira. Mas é só isso tudo. E daqui a pouco a gente conversa mais, a gente vai abrir para as dúvidas de vocês. Agora eu queria chamar o professor Vinícius para contar a história dele. Bom, gente, boa tarde, né? É uma honra estar aqui, ainda mais no meio dessas duas maravilhosas aqui e ouvindo elas falando, assim, primeiro que eu me identifiquei muito, acho que vocês também, né? Devem ter se identificado bastante com o que elas falaram, mas também me deu vontade de entrar na cabecinha delas assim, ó, e sugar todo o conhecimento, né, para poder juntar com o meu aqui. E eu acho que esse é um dos objetivos desse grupo de pesquisa, né? A gente realmente ver onde cada um pode contribuir mais e a gente expandir a linha de conhecimento de cada um, né? Eu também tenho várias experiências análogas às professoras Bárbara e Renata. E, bom, deixa eu pegar a tela aqui para contar um pouquinho aqui da minha história, né? Quando me apresento normalmente como empresário. Hoje em dia, na verdade, eu lembro de uma coisa que um amigo meu me contou uma vez, que ele leu um artigo falando que as diferentes gerações e a quantidade de profissões e empresas que eles trabalhavam, né? Então, quando eu penso no passado e lembro do meu avô, ele teve uma profissão e trabalhou basicamente numa empresa a vida inteira. Meu pai tem uma profissão e trabalhou em 2, 3 empresas, né? Eu já mudei de profissão várias vezes. E não sei nem o que vai ser de vocês que estão ingressando na faculdade agora, pelo menos eu vejo muitos nossos alunos aqui, né? Não tem nem ideia do que vai ser, porque as revoluções serão cada vez mais frequentes e mais rápidas, né? Eu vivenciei 2 transições, eu acho. Primeiro que foi a transição daquele mundo analógico para o digital. E isso na fotografia, que é uma das minhas maiores áreas de interesse, né? Ficou muito evidente, o analógico digital, analógico digital. Mas pensando na publicidade, essa transição foi muito, muito maior, né? Isso eu ainda estou falando da transição do analógico para o digital. Porque ainda tem a segunda transição, que é a chegada das redes sociais e a comunicação direta das marcas com os consumidores, né? Isso não existia quando eu entrei na faculdade em 99, muito tempo atrás. Bom, eu também estudei na UNB como a Bárbara e não consegui entrar no mestrado ainda, né? Tanto pela minha rotina de profissional que não me permitiu, quanto até falta de tempo, né? Mas é uma coisa que eu sempre venho namorando ali, né? Eu já apliquei uma vez. Eu tenho um professor que foi meu orientador na época, que até hoje a gente mantém contato e todo semestre ele me chama para dar uma aula para a turma de foto publicitária na UNB. E eu acho que essa sementinha que ele planta todo ano, todo semestre me chamando para lá,
é o que manteve essa chama, esse interesse aceso, tanto pelo mundo acadêmico quanto pelo ensino, né? E eu acho que se eu estou aqui hoje no IDP ministrando a matéria Introdução à Fotografia, é muito culpa do Marcelo Feijó, né? Grande mestre lá da UNB, que acreditou em mim e sempre insistia para que, falou, poxa, você tem tanto conhecimento na prática, seria bom para o mundo acadêmico da comunicação aqui da UNB ter alguém que faça essa ponte, né? Então, e para mim também é muito interessante, eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender. Acho que partilho desse sentimento, tanto da Bárbara quanto da Renata aí, de como é gostoso estudar porque você quer, se aprofundar numa linha de pesquisa porque você quer, né? Essa curiosidade que a Bárbara falou no começo, esse drive, né, que motiva a gente é muito importante. E esse grupo de pesquisa, ele está acontecendo, né, porque, a princípio, a professora Renata, a professora Bárbara e eu queremos, mas agora vocês também, né? Ele é a razão da existência dele, né? Então, e estudar porque a gente quer é bem diferente de ter que estudar uma coisa que a gente não gosta, né? Apesar de, às vezes, ser importante. Dentro da minha matéria, por exemplo, eu fico numa relação assim dúbia, porque eu sei que eu exigi e vou exigir mais ainda de vocês no trabalho final, tem alguns dos alunos aqui, né? Tenho exigido bastante dos meus alunos, mas porque eu sei que a fotografia, quando eu falo da fotografia, eu falo da imagética, né? Da imagem. A imagem está na vida de todos nós, o tempo inteiro, está muito presente. E aí já esmiuçando um pouco do que eu quero falar, eu vejo muito como eu estudo, como eu me interesso, como eu trabalho com isso, como eu produzo e consumo imagens e sei como produzir imagens que serão consumidas. É interessante ver que as pessoas muitas vezes usam as imagens sem saber o que é que elas estão comunicando, né? As pessoas nas redes sociais vão lá e produzem um determinado tipo de conteúdo porque é modinha, mas não entendem exatamente o que está sendo comunicado, não fazem uma análise crítica, não têm as ferramentas, não sabem ler as imagens a ponto de entender o que está sendo dito, né? Um dos exercícios que eu faço na apresentação da aula é separar a turma em grupos, pedir para que as duplas analisem o Instagram do colega, com algumas ferramentas que eu passei na aula antes, e apresente o colega para a turma, para que depois o colega que foi apresentado confirme ou não confirme o que foi dito. E isso é só um exercício que mostra o tanto de informação que a gente disponibiliza nas redes, muitas vezes de forma inconsciente, sabe? E como um comunicólogo e um produtor de imagens, se eu não entendo exatamente o que está sendo feito e que tipo de comportamento eu estou induzindo, eu, então, não serei um profissional completo, né? E essa questão do comportamento que a professora Bárbara trouxe aqui também é uma coisa que me interessa muitíssimo, e especialmente essa linha do comportamento ligado à imagem, certo? De padrões de comportamento que podem surgir, emergir, né? Influenciados pelas redes sociais, que são basicamente imagéticas, né? Então, eu não sou ainda, certo? Um mestrando, não sou um doutor, está nos planos. Acho que a minha carreira acadêmica está começando aqui no IDP e eu tenho muito prazer em continuar com ela. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da minha história, um pouco dos meus interesses que vão virar pesquisas, né? E espero poder, de forma acadêmica e dialogando da forma correta, trazer um pouco dessas questões que eu vivencio no dia a dia, na forma prática, no mercado que eu atuo, né? Falando agora aqui da minha apresentação, quando eu falo de oportunidades, é porque eu já tive algumas empresas, eu tateei algumas áreas aí, e é muito legal perceber que cada uma delas me trouxe algum tipo de conhecimento, né? Então, essa foto que está representada aqui é uma empresa de doces que eu abri no começo da pandemia, abri ela em abril, certo? Eu percebi que o meu mercado de propaganda poderia ser afetado, afinal, quando qualquer crise acontece, a primeira coisa que as empresas e os governos cortam é a propaganda, então é um mercado muito sensível a essas crises, eu já senti isso na pele, em 2015, com o impeachment, nosso mercado
parou, e desde então ele se transformou, ele nunca se recuperou, nunca vai se recuperar do jeito que era, se transformou, a gente tem que se adaptar, mas então eu sempre fiquei mais atento a outros mercados de atuação para que eu pudesse ter a minha renda não tão afetada com essas crises, né? Então, eu abri essa empresa de doces e foi um projeto muito interessante, apesar de não saber... eu até gosto de cozinhar, mas eu não sou chefe. Então, eu me associei a uma amiga chefe e a gente lançou uma linha de produtos no potinho, pensando que as pessoas iriam ficar em casa, que o delivery ia bombar e que o doce era uma das respostas para a ansiedade que a gente já enxergava que ia acontecer por conta do confinamento, certo? Então, quando eu comecei essa empresa, eu já trouxe um pouco da mentalidade que ao longo desses anos eu venho trazendo, a mentalidade da prototipação, a mentalidade da metragem, você medir resultados, aprender com essa medição e voltar para a parte de protótipo, né? Então, uma cultura de startup, eu tentei trazer para essa empresa de doces, onde eu propus para ela, eu programei um sistema onde a gente lançava os pedidos, nada muito complexo, mas eu coletava informações como o bairro da pessoa, o horário que ela pediu, o dia da semana, quanto que ela pediu, quanto que ela pediu de novo. E eu consegui criar um dashboard que a gente recebia relatórios diários disso no nosso e-mail e a gente fazia reuniões mensais definindo estratégias do mês seguinte. Então, uma das culturas que eu tentei implementar nessa empresa foi que todo mês a gente ia tirar o produto menos vendido nos últimos 2 meses e lançar um novo, para que a gente pudesse experimentar qual produto era mais aceito dentro do público que ainda estava nascendo ali, né, nas nossas redes sociais. Então, foi uma coisa muito interessante. Acabou que, mais para o final, a gente começou a seguir caminhos diferentes, né? Ela queria realmente, ainda assim, ter uma coisa um pouco mais atrelada ao que ela, vamos dizer assim, a um propósito, e eu tinha entrado no negócio por números. Eu tinha entrado no negócio. É claro que eu não queria explorar ninguém e nem ser, como é que eu vou dizer, antiético. Mas eu falei para ela, eu não consumo açúcar, mas eu entrei no mercado de açúcar, né? Então, se eu fosse seguir o que eu acredito, eu não teria entrado no mercado de açúcar. Eu acho que isso até ressoa um pouco com o que a Bárbara falou aí, né, durante a apresentação dela. Agora, eu realmente gostaria de achar um mercado onde eu conseguisse seguir o que eu acredito, ter um propósito, não explorar o meio ambiente de forma ruim, etc. A gente até tentou nessa empresa aí trazer um pouco disso. Então, em vez de usar potes plásticos, a gente usava potes de vidro, eles eram retornáveis, porque você juntava 10 e você ganhava um produto novo, ou ele dava 10% de desconto cada potinho na compra de um novo produto. As sacolas eram de papel, a gente não usava plástico em nada, sabe? E os produtos não tinham conservantes, mas tinham açúcar, que eu, como alguém que a vida inteira teve que lutar, vamos dizer assim, eu nunca fui gordinho, mas eu sempre lutei contra o açúcar, né? Então, eu sei como o açúcar, os carboidratos refinados, eles uma coisa puxa a outra, e assim, é uma coisa que não é boa para a gente, não necessariamente é nutritiva, mas é empurrado por uma indústria, por um padrão de comportamento, para que a gente consuma mais e consuma rápido, né? Ou seja, por que não se massifica, de repente, um carboidrato mais complexo? Né? Porque ele não faz você consumir daqui a meia hora, e assim por diante. Então, tem várias perguntas, né? Então, foi muito interessante entrar nesse negócio, eu já não estou mais nele, né? Mas eu ainda quero ter alguma atuação no ramo da comida. Eu quero ter um mercado de atuação que não seja tão sensível à crise como o da comunicação. E eu acho que todo esse arcabouço, esse conhecimento, né, que eu venho adquirindo, tanto de comunicação quanto de identificação de padrões a partir da análise de dados, ou seja, essa mentalidade da startup, eu quero trazer isso para empresas, né? Para minhas empresas. E, além disso, eu também já tive uma agência de modelos durante 10 anos, que se chamava Magneto Elenco. Eu criei essa empresa porque ela tinha um insumo, que era o meu principal insumo dentro da minha empresa mãe, que é a Magneto Fotografia, de fotografia publicitária. Eu sou fotógrafo de propaganda,
e o principal insumo que eu usava para fazer as propagandas eram pessoas, modelos que eu usava nessas propagandas. Então, eu criei uma empresa para poder me prover essas pessoas, né? Então, em 2009, eu criei uma empresa que você ia até a minha sede, a gente te fotografava, você preenchia uma ficha com mais de 200 informações e eu lançava isso num sistema que ficava acessível para qualquer cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você entrava nesse site e falava assim, eu quero um homem oriental de 43 anos que saiba andar de bicicleta. Pum! E ele mostrava para você. Isso em 2009, né? E aí, durante 10 anos, eu levei essa empresa e fui tentando levar ela para um lado onde a pessoa se cadastrava usando o próprio celular, fazendo uma selfie. E então, assim, eu estava nesse caminho, eu aprendi a programar durante esse processo, eu criei essa plataforma, e aí em 2018, quando o governo federal, o novo presidente assumiu e o novo governador assumiram, eles, não por conta deles, porque eles não são gênios da comunicação, tá claro isso, mas até por uma coisa, acho que do momento que a gente está vivendo, impuseram uma política dentro dos seus governos que eles só queriam usar pessoas reais. Ou seja, o médico que aparece na propaganda do GDF é médico da rede pública, certo? Não é mais uma pessoa fazendo um papel de médico. E isso deturpou esse mercado que eu explorava, porque a gente já não podia mais pagar cachê para essas pessoas. Essas pessoas aparecem nas propagandas e elas não podem receber, certo? Hoje, inclusive, eu fiz uma foto, que vai ser uma campanha do GDF. A gente pesquisou profissionais de saúde, escolhemos uma, eu fui até o Agarram, fotografei ela no Agarram e vai ser a nova campanha. Para você ver como é que está hoje, assim, a gente conseguiu uma psicóloga, uma nutricionista, e eles não. No final, foi uma enfermeira da linha de frente do Covid, porque a campanha era para o Covid, né? E eu não posso pagar essa pessoa. Então, esse mercado, por enquanto, ele deu uma bela desaquecida e eu, em 2009, então, optei por não atuar mais nele. Né? Então, continuo com a minha empresa de fotografia, mas não tenho mais empresa de modelos. Então, essa minha inquietação, essa minha curiosidade, ela está sempre presente e eu acho que não no meio acadêmico, mas pelo menos no mercado eu tenho explorado bastante. Agora eu quero trazer isso para o meio acadêmico, certo? Falando um pouco do que também as professoras falaram, eu acho que o que me interessa muito é realmente entender esse comportamento, né? O que leva uma pessoa a consumir? E se eu puder trazer isso para o lado da imagem, ou seja, que gatilho que uma imagem ativa em determinada pessoa, certo? É possível conscientemente ativar esse gatilho? Né? Então, vamos ver se, de repente, com leituras e com estudos, a gente começa a responder essas perguntas, ou até eu acho uma linha de pesquisa que me interesse mais, e depois até faço uma descoberta, como a da professora Bárbara. Né? Eu acho que, falando de branding agora também, até fazendo uma analogia aí com o que a professora Bárbara falou, eu sempre me interessei também o que diferencia uma Apple de uma Samsung, né? E aí eu entrei em contato com o Golden Circle, do Simon Sinek, né? Ou seja, é uma analogia bem interessante que é o seguinte, quando você for vender uma furadeira, né, não venda a furadeira. As pessoas não vão ao mercado comprar uma furadeira. Elas compram a furadeira porque elas querem buraco. Venda o buraco. Né? Então, assim, é vender o sonho, é vender o que a pessoa pode fazer com o produto. Não vender o produto. Eu não quero saber se tem 8 GB de memória RAM. Eu quero saber o que você consegue fazer com aquilo. Né? Então, é muito interessante quando você começa a identificar como é que você é manipulado até para que você possa manipular. Né? Essa sua experiência, professora Bárbara, de entrar na Victoria's Secret e ver glitter no chão, né? Eu lembro de uma vez que eu estudei sobre a sinestesia e marketing. E a loja Farm foi uma das primeiras a usar isso aqui no Brasil, onde ela ativava os 5 sentidos simultaneamente. Então, quando você entrava na loja Farm, tinha o cheiro da Farm, a música da Farm, as estantes eram todas organizadas em paletas de cor. Você
você vermelho com vermelho, azul com azul, e você via quase um arco-íris, assim. Então, além de arquitetura, né, era tudo muito belo, agradável, e você tinha um cafezinho dentro da farm, né? Então, os 5 sentidos ativados ali de forma simultânea, e é muito interessante você ver uma marca realizando isso com muito sucesso, né? E como isso realmente funciona. Isso até faz com que as pessoas consumam sem a consciência do consumo, comprem coisas que não vão usar, né? Eu acho que eu não cresci... Eu sou de Salvador, também sou nordestino, como a professora Renata, mas como eu mudei para cá com meus 15 anos e eu sofri muito bullying por conta do meu sotaque, eu acho que o jovem adolescente precisa se adaptar e eu matei meu sotaque rapidamente. Mas eu também sou de lá e eu acho que o que eu passei em 2015, as dificuldades que eu passei por conta da crise da publicidade, e minha empresa ficou muito ruim e tal, eu perdi poder de compra, meu salário reduziu para 20% do que era, eu durante 3 anos ganhei só 20% do que eu ganhava, tive que me readaptar, e aí eu comecei a escolher melhor o que eu tinha. Então, hoje em dia, o que eu compro porque eu realmente vou usar, e eu uso muito, eu uso até acabar. A minha relação com o consumo mudou por uma outra razão, ela não nasceu como a da professora Bárbara, mas ela mudou por conta de uma crise, né? E isso me interessa, eu quero entender essas coisas, né? Uma outra coisa também que eu fiz eu fiz um curso de imersão numa escola da Califórnia, online, isso em 2017, chama The Founder Institute, e era um instituto criado para formar o fundador das startups, não necessariamente para criar startups, é para formar. E a dinâmica é mais ou menos a seguinte, são 14 semanas de imersão, onde você precisa dedicar 40 horas semanais, certo? E toda semana você tem que cumprir uma série de exercícios e fazer uma apresentação para 3 jurados que te dão uma nota. E toda semana, é tipo um reality show, toda semana um monte de gente sai. Eles começam o curso falando o seguinte, são 45 alunos e eles já falam, olha, se vocês quiserem desistir hoje, a gente devolve o dinheiro integral para vocês. Vocês têm até a segunda semana para desistir e a gente devolve o dinheiro para vocês. Depois da segunda semana, quem quiser desistir ou quem for expulso, pode fazer o próximo semestre sem custo nenhum. Então, de 45 pessoas que começaram, 4 terminaram. E eu tive o privilégio de estar entre uma dessas pessoas. E, basicamente, o que eles fazem é simular uma situação de mercado, onde você não tem professor, onde você não tem ninguém para quem recorrer ou perguntar. Quando você abre uma empresa e os problemas surgem e você tem que resolver. E é mais ou menos isso que eles emulam, né? E foi um aprendizado muito bacana para mim. Eu acho que eu entrei por conta do momento que eu estava vivendo, mas eu criei uma startup naquele momento que ela basicamente ativava o mercado de afiliação, que são os micro-influenciadores, já até fazendo um paralelo com a pesquisa da professora Renata, né? Então, fora dos macro-influenciadores, a gente tem o mercado de micro-influenciadores. Quem são os micro-influenciadores? É o seu irmão, é o seu primo, é aquela pessoa que compra o celular e fala, pô, adorei, cara, gostei muito. Essa pessoa tem um poder de convencimento muito maior do que um macro-influenciador que você não conhece. Certo? Então, essa também é uma das áreas que me interessa estudar, certo? Aprofundar e entender como é que como é que as marcas no futuro podem usar de forma benéfica esses micro-influenciadores, essa micro-influência, né? Esses afiliados, esses fãs apaixonados, né? Você estava falando de Love Marks, Bárbara, e eu só lembrei da métrica que eu usava para essa minha empresa, do Net Promoter Score. Que é um testezinho básico que não é muito eficiente, mas que o mercado adotou aí para enxergarem os realmente fãs da marca com potencial de se tornarem embaixadores daquela marca, né? Então, é uma linha de pesquisa também que me interessa. Eu acho que tudo isso, todo esse meu interesse, das professoras também, e o de vocês aqui, eu acho que pode servir para a gente despertar uma consciência do mundo que a gente vive, de como a gente consome, das situações que nós somos manipulados, como é que o nosso comportamento é manipulado. E para vocês que estão na área de comunicação e que vão atuar diretamente com isso,
até entender como podemos manipular. E quando eu falo a palavra manipulação, sempre existe uma resistência muito grande, porque ela tem um teor pejorativo. Mas a manipulação ela pode ser feita para que a gente possa, vender coisas que são positivas para a nossa agenda, né? Como é que a gente pode manipular o comportamento humano para que a gente possa defender o meio ambiente? Como é que a gente pode manipular o comportamento humano para a gente ter uma relação de equidade, igualdade entre todas as pessoas? Ou seja, vamos usar as ferramentas com os propósitos que a gente acredita, né? Não necessariamente de uma forma errada, mas entender que nós somos manipulados e que também podemos manipular, né? Vamos lutar de volta, digamos assim. Então, e também para encerrar aqui, eu falei de neurociência e memória, ou seja, me interessa bastante essa área da semiótica. É interessante que quanto mais eu estudo, mais eu percebo que é meio que fácil de enxergar como é que a gente pode colocar alguns poucos elementos numa imagem e conscientemente a gente ativar o imaginário de uma pessoa e fazer com que, de repente, ela sinta algum tipo de emoção e, por conta dessa emoção, a gente ativar a memória dela, né? Que é uma pergunta que eu sempre faço lá na minha aula, que é por que a gente lembra uma propaganda que a gente viu há 5 anos atrás e não lembra da propaganda que a gente viu ontem? O que diferencia a propaganda que a gente viu ontem da propaganda que a gente viu 5 anos atrás? Por que isso acontece? Né? E eu queria poder responder essa pergunta também. Acho que aqui no grupo a gente vai aprofundar um pouquinho isso, né? E a parte do marketing digital é porque também me interessei muito por dados, ou seja, hoje, como eu sou programador também, é muito interessante você começar a enxergar padrões de comportamento a partir de poucos dados. Né? É impressionante, gente, o que um programador iniciante como eu consegue coletar da internet, sabe? Na minha agência de modelos, eu tinha um portal de pagamentos. E teve uma época que eu estava em crise e eu não tinha dinheiro para pagar para todo mundo. Então, o que eu fiz? Eu criei um portal de pagamentos e eu registrava todas as vezes que uma determinada pessoa acessava, certo? E eu conseguia classificar quem estava acessando mais. E aí eu fazia um cruzamento, um algoritmo. Quem acessava mais com o menor cachê, porque eu pensava assim, cara, se é só R$250 e essa pessoa está muito ansiosa, de repente, se eu pagar ela R$250, ela não vai se tornar uma pessoa que vai falar mal de mim nas redes sociais. Né? Então, com poucos dados, eu conseguia coletar informação para gerir uma crise ali, certo? Que fugia de mim. Então, eu pagava aquela pessoa que estava mais ansiosa, primeiro, né? E aí corria menos riscos dela sair falando mal da minha empresa e atrapalhar a minha imagem, né? Então era impressionante, eu conseguia coletar o modelo do telefone dessa pessoa, de onde ela acessou, o CEP dela, e aí eu começava a construir uma persona na minha cabeça, né? Tentando entender um padrão de comportamento. Isso com muito pouco conhecimento de programação. Então imagina o que as grandes marcas não fazem, certo? Com o tanto de dados que elas coletam. Eu estava até conversando hoje com o professor Guilherme Piletti, e ele me falando que ele está num grupo de estudo de práticas urbanas, né? Onde o pessoal começou a falar assim, cara, chega de coletar dados, vamos fazer o que a gente vai estudar, o que a gente vai usar, como é que a gente vai usar esses dados para melhorar tudo, certo? Vamos começar a usar esses dados, né? E eu acho que é muito interessante se a gente conseguir também trazer isso aqui para o nosso grupo de pesquisa, né? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar. Deixa eu ver. Eu também, professora Bárbara, também tive a oportunidade de viver um pouco na sociedade de consumo, que é os Estados Unidos. Eu fiz um intercâmbio aos 16 anos, morei no meio de uma fazenda, no meio de uma reserva indígena, no nada, no Colorado. A minha cidade tinha 2.000 habitantes. Foi uma experiência, e eu não tinha internet. Então, foi uma experiência muito rica para mim. Aprendi a montar cavalo, né? A gente ajudava na fazenda com os bezerrinhos lá, tal. Foi muito interessante. E depois eu também morei em Nova York. E aí já no epicentro da bagunça ali. E pude ver até que, talvez pelas épocas que eu vivi que foram diferentes, né? Eu vivi em 98 no Colorado e em 2013 em Nova York. O consumo
estava muito mais presente, pasmem, no Colorado do que em Nova York. Em Nova York, as pessoas já tinham uma relação mais consciente, talvez elas já estivessem mais educadas, é uma cidade mais cosmopolita, né? Então, o consumo desenfreado estava muito mais presente no Colorado para mim, como estava para você em Lake Tahoe, que eu também amo, que para mim é um paraíso aquilo, né? Que assim, no verão é aquele lago maravilhoso, no inverno aquela montanha fantástica de esqui ali, né? Então também consigo enxergar muitas coisas em comum. A minha apresentação não tem escrita minhas pesquisas, porque eu ainda não sou, não me considero um pesquisador formalmente, estou me tornando agora, vocês estão presenciando esse momento. Então, eu coloquei como meus interesses, né? E eu acho que a gente vai começar, inclusive, lendo um livro que me interessa, né, para o próximo encontro, né? Falando agora já de calendário, para depois a gente abrir aqui as perguntas. Puder mudar aí, professora Bárbara? Só um segundinho, Vini, que eu vou falar só um Por pouco favor. das É verdade, é minhas. você. Desculpa, me perdoa. Sem problemas, a gente quer chegar na hora das reuniões mesmo, para a gente conversar aqui. Não, gente, só para fechar, para falar sobre o grupo de pesquisa, né? Vocês viram que a gente tem perfis muito diferentes, né? Cada um com suas experiências, cada um com suas vivências, mas a gente consegue, o nosso objetivo, né, é encontrar aí um caminho em comum para que a gente possa escolher e traçar a nossa pesquisa, né? Então, a partir das nossas experiências, a gente conseguiu traçar essas 4 linhas de pesquisa para o nosso grupo. Então, com certeza, a gente não consegue abarcar todas elas o tempo inteiro, né? A gente vai escolher, não, primeiro vamos focar em tendências em criação e desenvolvimento de marcas. Depois vamos focar em comportamento do consumidor e cultura de mídias. E aí depois, eu com minha experiência, posso trazer também um pouquinho da cultura do consumo na infância e na juventude, e por aí vai. Né? Então, são linhas de pesquisa que trazem a comunicação, o consumo e a cultura para o cerne, né, das suas questões, e, como a gente falou aqui, colocam a comunicação muito em diálogo com a sociologia. Né? Então, eu acho que essa é uma ponte que a gente vai fazer o tempo inteiro aqui nas nossas pesquisas. Então, eu não vou me alongar muito em cada uma dessas linhas, eu acho que vocês já conseguiram perceber, né, mais ou menos as pesquisas de cada um, mais ou menos os interesses também de pesquisa. E aí, como eu falei, quem tiver interesse em ler detalhadamente, parte por parte, pode acessar o link do grupo no site do IDP, né, na aba de grupos de pesquisa. Então, Vini, eu já vou passar para você, achei super interessante, e apesar da minha, às vezes eu me vejo assim um pouco saindo um pouquinho da linha, né? Porque eu acabo que foco muito nas questões de infância e juventude, mas eu vejo o quanto é interessante que todas as questões que vocês trouxeram, eu consegui visualizar, né? Experienciar na minha pesquisa de campo com as crianças. Então, são crianças que hoje têm uma relação de consumo muitas vezes imperceptível, né? Então, eu via que tinha criança que não queria brinquedo de Dia das Crianças, elas queriam celular, elas queriam um tablet. Então, acaba que essas tecnologias, elas também ganham essa dimensão lúdica, né, e se transformam em itens de consumo para eles. E aí, quando eu falo em consumo simbólico, uma outra coisa um adendo, né, que me chamou a atenção ao longo das minhas pesquisas, é algo que a gente já reflete hoje, mas que eu acho que as crianças ainda não refletem muito, que é sobre quantidade de seguidores, quantidade de likes, quantidade de comentários. Então, cada vez eles diziam que ter muitos likes é maravilhoso, fulaninho só tem 500 seguidores, é muito pouco. Então, assim, eram comentários que eu via ali uma lógica de consumo por trás dessa percepção que eles têm nas redes, né, de acúmulo, de quantidade de pessoas para seguir. E muitos deles, inclusive, falavam que queriam ser influenciadores para ganhar dinheiro. Né? Então, eu coloquei até um comentário aqui no chat, eu vejo que esse mercado de influência digital ele ainda está muito focado nisso, né? No retorno financeiro. E às vezes a gente não para pensar no impacto social, no impacto cultural que essas figuras aí centrais têm hoje, né? E eu falo de macro-influenciadores, de micro-influenciadores, enfim. Então é isso, eu vou deixar o Vini aí falar da agenda para a gente fechar a nossa apresentação e aí abrir para, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, se vocês quiserem podem escrever no chat ou depois podem abrir a câmera e o microfone para falar. O microfone está fechado. Uma frase que a gente sempre escuta, né?
Professor, o microfone está desligado. fechado. É. Ainda não temos inteligência artificial para detectar se o que a gente está falando é relevante e precisa ser transmitido, né? Mas vai chegar, vai chegar. Essa coisa a gente tem que ficar apertando o botão para acontecer, isso não vai em breve. Mas, bom, então nós temos já 3 encontros aí agendados, né, para a gente começar nossos trabalhos. O primeiro para o dia 18 de junho, o segundo para o dia 2 de julho e o terceiro para o dia 9 de julho, certo? E já temos 3 leituras aí encaminhadas. A gente vai começar com Santa Ela, né, esse livro aqui, e quem quiser já comprar ele, né? Eu não tenho um PDF dele para disponibilizar, é um livro relativamente novo e não tão popular assim. Então, são muitas páginas para poder escanear, mas quem tiver interesse pode fazer uma cópia do meu aqui, não sei, eu deixo no IDP ou então de alguma maneira, né? Mas quem quiser também comprar ele, ou quem quiser aguardar para a gente poder falar sobre o livro e depois comprar, pode ser uma estratégia interessante também. Não sei como é que funciona a dinâmica de um curso no grupo de pesquisa. Até me corrijam, professoras, por favor. Vini, mande todo mundo ler antes. Então leiam, gente. Leiam, comprem mesmo o livro, leiam. Porque vale a pena. Olha, eu acho que na minha turma de introdução à fotografia, eu até conversei com a professora Renata antes, e eu falei, poxa, será que eu passo 20 resenhas para eles? Aí ela falou assim para mim, olha, lembre-se que se eles lerem 20 resenhas, você vai corrigir 400 resenhas. E quando ela me falou aquilo, eu falei, e aí eu cortei para apenas 10. E, assim, acho que ainda fui um dos professores que mais passou resenha, apesar de falar de fotografia, mas é porque é muito importante, especialmente para a área da fotografia, que é uma área que a gente acha que entende tanto, porque a gente nasce, abre o olho e a gente acha que a gente entende tudo que a gente está vendo, né? Mas é importante que a gente faça reflexões, e as leituras trazem essas reflexões para a gente, são momentos em que a gente para e pensa no que a gente está fazendo, né? Então, falar sobre cognição, sobre semiótica, sobre mídia, eu acho que está dentro da zona de interesse aqui do nosso grupo de pesquisa, e recomendo muito, né? Então, na sequência aqui, a gente quer falar do seu livro aí, professora? Cultura e Consumo? Sim, sim. Na verdade, eu tinha dito que os encontros seriam quinzenais, vocês podem estar até dizendo, mentira, porque já tem um aqui dia 2, o outro dia 9, mas é porque de 7 a 11 de junho vai ter a semana de iniciação científica no IDP, então a gente não poderia colocar nossa reunião no meio da semana, né? Então acabou que entre hoje e o dia 18 a gente deu 3 semanas de intervalo, e aí depois a gente precisou compensar, né, para não pegar as férias de ninguém. Então a gente vai encerrar o semestre com essas 3 reuniões, e aí, em agosto, a gente retoma as atividades com outras obras que a gente vai discutir. A minha vai ser no dia 2 de julho, esse livro aqui, Cultura e Consumo. Eu acho que tem a versão dele em PDF, se eu não me engano. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a gente consiga a lista de e-mails cadastrados hoje, e aí eu tento enviar para vocês o PDF que eu encontrar desse livro. É um livro bem base, gente, que fala justamente, acho que o nome dele resume tudo, né? Ele vai mostrar aquilo que eu bato muito na tecla, que é a dimensão cultural e a dimensão simbólica do consumo, né? Que ultrapassa o mero consumismo, o mero materialismo. Então, é um livro muito interessante. Eu acho que a gente precisa se esforçar mesmo para, se não conseguir concluir as leituras, mas pelo menos fazer uma leitura mais dinâmica, né, dos textos, para que as reuniões não sejam só expositivas, né? Claro que cada professor aqui vai falar um pouco sobre as suas percepções acerca do livro, acerca do autor, mas o mais interessante do grupo de pesquisa é que a gente consiga trocar ideias, né? Que a gente consiga, cada um aí, mostrar o seu ponto de vista. Até porque muitas vezes uma impressão que eu tenho não é uma impressão que você teve, e aí você traz uma outra percepção, outro ponto de vista, e eu acho que o mais interessante do grupo de pesquisa é essa troca. E aí, no dia 9, é a obra que a professora Bárbara vai falar um pouquinho. Exatamente, pessoal. Para fechar esse primeiro ciclo, né, do grupo de pesquisa, porque justamente no dia 9 começam as férias,
A gente termina com a teoria da cauda longa, do Chris Anderson, que vocês ainda vão ouvir falar muito assim desse nome, porque ele está muito na comunicação, ele fala muito sobre consumo, mas ele mostra nesse livro o outro lado, porque a gente está daqui debatendo o consumo como consumidores e ele mostra o lado da indústria, dos negócios. É um livro que fala muito sobre o futuro, de como a gente vai consumir, porque e como isso vai ser afetado assim pelas escolhas das pessoas que produzem o que a gente consome, das indústrias, das empresas, das marcas. Mas, enfim, não vou falar muito sobre a teoria, porque ela é muito simples de entender, e se eu falar muito, vocês não vão querer ler o livro. Então, o livro do professor Vinícius, como ele mesmo disse, é muito recente, né? Então, a gente não sabe se a gente consegue disponibilizar ele em PDF para vocês ainda. Mas a gente resolveu apresentar os 3 logo hoje, para que vocês já consigam saber aí quais vão ser as leituras e consigam se organizar, tá? O Cultura e Consumo, eu tenho a versão digital do livro, que não é um PDF, ele é o livro digital, e aí para ler o arquivo você precisa de uma extensão da Adobe, que é super fácil de baixar e eu posso enviar para vocês. E a cauda longa, eu tenho ele digitalizado. Então, a gente vai entrar em contato com vocês por e-mail para que vocês tenham essa parte aí mais agilizada, tá? A Amanda levantou a mão, você já tem alguma dúvida, Amanda? Tenho. Eu não sei como é que funciona o grupo de pesquisa, mas assim, a gente precisa ler o livro e aí a partir dele que a gente vai fazer a pesquisa, a partir da teoria que está no livro. Não necessariamente a gente vai desenvolver uma pesquisa para cada uma dessas leituras aqui, por exemplo, tá? Mas a gente escolheu obras que resumem um pouco tudo isso que a gente apresentou para vocês hoje, tá? São autores, inclusive, que são muito presentes nesse tema, mas a gente vai começar lendo essas obras um pouco mais generalizadas, e aí, vez ou outra, a gente entra num tema um pouco mais específico. O caminho que a gente vai percorrer aqui no grupo de pesquisa, a gente ainda vai debater, mas, inclusive, pegando esse gancho da Amanda aí, eu já vou parar com o compartilhamento aqui da minha tela para a gente discutir um pouquinho mais sobre a percepção de vocês, dúvidas, o que trouxeram vocês aqui, quais são os interesses. Larissa levantou a mão também. Vini, antes da Larissa, levantou a deixa eu mão. só falar o seguinte, que talvez a gente comece com um livro muito denso, e que talvez seja uma coisa que pareça, né, destoante um pouco do que a gente falou. Mas é uma questão de calendário apenas, tá, gente? Eu acho que, mesmo a gente começando com essa leitura aqui, não desanimem, porque depois as leituras vão ficar mais palpáveis, tá bom? Exatamente. Obrigada. Larissa? Olá, gente, boa tarde. Eu tenho algumas dúvidas, porque, bom, todo evento que tem do IDP eu estou participando, mas eu não sou do IDP. Eu sou da UNB e eu faço ciências sociais na UNB e aí eu me interessei pelo tema porque eu venho desenvolvendo leituras a partir de moda e consumo, né? E aí eu queria saber como é que a gente vai manter esse contato, se vocês vão mandar e-mail, como é que vai ser, se vai existir um grupo, não sei. É uma dúvida que eu tenho. Larissa, você soou no início parecido com a professora Isa Staciarini. Não sei se alguém teve essa impressão, mas eu tive. Então, nesse início, as nossas reuniões elas vão ser todas publicadas no site do IDP, né, naquela parte de eventos. A gente vai divulgar também nas redes sociais. E aí, eu acho que até o final do ano a gente consegue ver, sentir quem é que está participando ativamente, né, de todas as reuniões, para poder cadastrar no grupo lá no diretório do CNPq. Então, por enquanto, as reuniões vão acontecer exatamente como aconteceu hoje. Eu não sei como você teve acesso, mas que bom que tem gente também de outras instituições. Eu acho que quanto mais instituições unidas para pesquisa, melhor, né? Então, nesse início é isso. A gente vai divulgar no site, vai divulgar nas redes sociais. Como eu falei, eu estou aqui, eu acho que eu consigo pegar o cadastro de e-mails que vocês submeteram hoje, né, para poder estar aqui, e aí a gente pode também enviar
as reuniões, enfim, os materiais também para esses e-mails. Mas de cadastro mesmo, eu acredito que até o final do ano a gente consiga fechar isso com base na participação, né, e na frequência aí de vocês em todas as reuniões. Tem alguma outra pergunta? Agora eu acho que não, né? E aí, falando um pouco das obras, talvez vocês sintam um pouco o baque que eu senti no mestrado, né, de ler coisas que a gente não está acostumado a ler, mas eu acho que é uma prática, um trabalho assim de formiguinha. Aos poucos vocês vão entendendo tudo, ou se não, entendendo ao seu modo. Eu acho que o mais valioso é isso, né? A gente pegar um livro que, a princípio, não tem muita relação com as coisas que a gente lê normalmente e conseguir transformar aquilo ali em algo da nossa vivência, né? Então, eu ler esse livro aqui e ver que um trecho o autor fala uma coisa que se encaixa super bem no que eu estou experimentando agora, né? No que eu estou vivenciando agora. Então, aproveitando o gancho da pergunta de Amanda, eu lembro, a gente não vai fazer a pesquisa para cada livro, mas com certeza, no momento que a gente definir um projeto de pesquisa, a gente vai usar todo o conhecimento acumulado, né, durante essas discussões a respeito dessas obras. Então, é mais ou menos isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Vou até dar aqui um salve para a professora Ludmila Viegas, que a gente acabou que se encontrou num evento eu nem lembro direito, era algum evento no YouTube que a gente estava assistindo, e aí ela falou lá nos comentários que era pesquisadora na área de consumo, de infância, de educação midiática. Eu já entrei em contato com ela, já mandei o link do grupo de pesquisa, enfim. Eu acho que essas conexões são as melhores coisas de fazer parte de um grupo. Pessoal, aqui no chat, enquanto eu acho que nessa hora aqui ainda estava na apresentação do professor Vinícius, a Amanda falou assim, todos os temas são bem interessantes. Eu acho que em relação aos seus interesses, Vinícius, que ela estava falando. E a Amanda, eu conheço, é aluna do Self Lab, e é uma das alunas do Self Lab que eu sempre olhei para ela e falei, pesquisadora, venha, deixa eu pegar na sua mão. Aqui do Self Lab, os meninos comentaram no chat também, tem o Lucas Duarte, o Enoque. É um pessoal que já está sentindo ali um pouco essa pegada, né, de questionar o consumo, de estudar isso. Aí o Isaías falou assim, ansioso por ler, participar dessas futuras reuniões. Isaías, eu vou lembrar o seu nome, hein? Tomara que você volte, leiam mesmo, tá, gente? A gente vai dar um jeito, vai disponibilizar isso para vocês. João Azevedo falou moda e consumo, bom demais. Eu acho que são dois temas que conversam incrivelmente. Eu adoro fazer pesquisa nessa área também de moda. Aí a Ludmila perguntou, não, a Ludmila falou, que bom que essas conexões ainda acontecem nos eventos, mesmo no mundo virtual, né, Renata? E Renata já respondeu, agora que eu vi. Pessoal, é isso. Me contem aí como é que vocês chegaram aqui. Se alguém quiser falar, o nosso tempo já está acabando, mas por quê? Porque o interesse nesse tema. Se ninguém se manifestar, eu vou começar a chamar nomes. Estou olhando aqui para Lucas, que é um aluno que sempre se mostrou interessado no mundo da pesquisa, enfim, sempre que eu falava alguma coisa relacionada a isso, ele mostrava um interesse, né, empolgação em participar. E eu fico muito feliz por vocês estarem assim no primeiro ano de faculdade, gente. Isso é algo assim incrível, é impagável. É algo que eu gostaria de ter feito e que bom que vocês estão fazendo. Então, se quiserem falar também sobre o que é que vocês esperam, as suas expectativas, como a professora Bárbara já colocou, né? Fiquem bem à vontade, isso aqui é um espaço de troca. Eu vou falar então, né? Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa noite pode já. falar, Lucas. Então, gente, eu vim aqui porque desde que a Renata começou a falar, que ela sempre descobriu esse interesse pela pesquisa, eu tive a vontade de entender mais sobre isso. É bem por isso que eu vim para cá. E pelo que a Renata sempre me fala, também a Bárbara, eu tenho muita curiosidade nessa parte da cultura do consumo e das mídias, nessa parte de branding também, que eu tenho gostado muito de aprender cada vez mais lá no Self Lab. É isso. Tá bom, obrigada, Lucas. Isaías, pode falar.
Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou Isaías, eu trabalho com o pessoal de comunicação da Econ, aqui do próprio IDP, né? E, nossa, gente, eu tô impressionado com o currículo de vocês, com os assuntos abordados. Eu sou formado em publicidade e propaganda, né? E me lembrou muito, uma das minhas matérias preferidas na época era teoria da comunicação, né? Mas aí entrei em agência, fui trabalhar em outros locais. E, gente, eu realmente estou muito interessado, ansioso por participar, né? Então, era só isso que eu queria dizer. Parabéns, viu? Real Oficial. Vocês são incríveis. Deu para escutar? Não sei. Deu, tá bem baixinho, mas deu para entender. Obrigada, Isaías. Que legal. É bem diferente uma pessoa que se interessa e gosta da matéria de teorias, porque a gente já entra na faculdade, já pega uma matéria super carregada, difícil, com a carga de leitura também bem alta. Mas bem-vindo. Bem-vindos todos, né? Mas alguém quer se manifestar, contar a sua história? A Amanda colocou aqui no grupo. Eu entrei porque tenho interesse em saber como funciona o grupo de pesquisa e me identifico com todos vocês que estão organizando esse grupo. Obrigada, Amanda. Verdade, né? Assim agora. Então é isso, gente. Eu acho que não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Se ninguém quiser falar, a gente pode encerrar por aqui. Eu acho que foi um excelente primeiro encontro. A gente teve 21 pessoas online, o que é muita gente, né, para a abertura de um grupo de pesquisa. Então, eu só tenho a agradecer cada um de vocês por estarem aqui, esse finalzinho de sexta-feira. E é isso, estou ansiosa para o nosso próximo encontro. E aí, professora Bárbara e professor Vinícius, se quiserem aí finalizar também, a palavra está com vocês. Bom, também quero agradecer, né? Eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas, né? E encontrar esses queridos aqui, o Enoque, o Lucas, a Amanda, a Júlia também ali, né? Que são meus alunos também. E conhecer vocês aí, finalmente, né? Vamos nos conhecer melhor ao longo desse semestre. Bom, eu também sou, apesar de ser professor e fotógrafo, estou com vocês aí para entrar nesse mundo, maravilhoso mundo da pesquisa agora, né, professora Renata? E aprender cada vez mais aí. É isso, então. Eu queria também agradecer a presença de cada um de vocês. Eu sei que, assim, à distância, a gente ainda vai aprender a fazer um grupo de pesquisa à distância, pesquisar à distância, criar aqui uma dinâmica interessante para vocês. Mas a gente espera conseguir plantar essa sementinha em cada um de vocês, seja para vocês saírem daqui preparados para fazer um super TCC, ou preparados para entrar no mestrado e depois no doutorado. Enfim, a pesquisa, ela é apaixonante e é um caminho sem volta. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada aos professores Vinícius e Renata. Que bom que a gente conseguiu encontrar esse ponto em comum aqui. Vai ser lindo. Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau. Leiam os livros. Peraí, espere. Vamos tirar um print, porque a gente tem que registrar esse momento, né? A nossa abertura, porque daqui a 5 anos, quando tiver 90 pessoas na sala, a gente vai lembrar dessas 20 que estavam aqui no primeiro, né? Então, vamos lá, se ajeitando. Quem quiser abrir a câmera, agora é o momento. Eu tô com roupa de academia, mas eu vou abrir aqui. Tá ótimo. E aí, 1, 2, meia aí, já. Pronto. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Tchau.